Muito boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o Grito Cast. Pesquisas revelam que o Brasil encerrou 2021 com 149 milhões de animais de estimação. Houve um aumento de 3,7% sobre os 144 milhões do ano anterior. Os cães lideram o ranking com 58 milhões de indivíduos, seguido pelas aves canoras, gatos em terceiro lugar, peixes em quarto e os pequenos répteis mamíferos. Em 2015, o IBGE registrava que o número de pets era maior do que o de crianças nos lares dos familiares brasileiros, sendo que quase metade dos domicílios possuía um cachorro. Ao longo dos anos, os pets deixaram de ser o melhor amigo do homem e passaram a ser um membro da família. Essa é uma nova modalidade familiar chamada de multiespécie. Segundo a Forbes Money, de 2019 para cá, o mercado pet cresceu 46%, devido ao aumento de 30% de adoção de cães, gatos e outros animais durante o período pandêmico. Entretanto, um levantamento feito pela Ampara Animal, uma associação que oferece suporte aos protetores de animais, em 2020 houve um aumento de 70% nos resgates de cães e gatos em situação de abandono. O aumento foi sentido em instituições como a Catland, uma ONG paulistana que afirma receber mais de 100 pedidos de resgate por dia. Senhoras e senhores, meu nome é Dino Santos e está começando o Grito Cast. Está presente hoje aqui Matheus Lopes, do Grito, e o tema de hoje é animais de estimação, coisas ou integrantes da família e suas respectivas necessidades. E para falar sobre o assunto, a convidada de hoje é uma ativista na luta pelos direitos dos animais e também gerencia um projeto social Crazy Cat Lady House em Toflotone. Trícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dino. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal, que está acompanhando aqui o Grito Cast. É um prazer e uma honra estar aqui falando de uma causa que eu defendo já há algum tempo e é muito cara para mim. E é um assunto que eu adoro falar, né? E acho que é meio que envolto ainda de alguns misticismos, de alguns desconhecimentos, né? E o que tiver a meu alcance, vamos tentar promover alguns esclarecimentos, jogar um pouco de luz em cima dessa questão, né? Oh, maravilha, maravilha. Grande Matheus, meu brother, gentileza, fica à vontade aí. Eu que agradeço e agradeço muito, Trícia, pela atenção assim, e dedicação. Eu a acompanho de longe, às vezes de perto, mas não tão próximo quanto eu gostaria. Né? E eu penso que a gente, hoje, a nossa provocação para todas as pessoas que estão nos ouvindo é exatamente isso. Nos colocar à disposição da forma que a gente pode ajudar. Né? Gosto muito dessa relação, provocar as pessoas. Maravilha, maravilha. Trícia, quando o Matheus trouxe essa possibilidade de fazermos essa conversa com você diante da luta, né, do ativismo que você tem na questão do direito dos animais, de imediato eu achei, olha, sensacional. Verifica com ela lá, porque é um tema importante, é um tema caro à nossa sociedade, para a gente que desde pequeno está ali sempre acompanhando, todo lar sempre teve um pet, uma criaçãozinha, um animal de estimação. Eu falei, vamos conversar, e eu tenho muita curiosidade, eu acredito que boa parte do nosso público aqui, do Grito, também tem. Então eu queria começar, assim, te perguntando um pouco sobre por enquanto, né, e a gente vai entrando sobre isso, sobre o Lady Cat. Eu tô chamando de Lady Cat, que eu acho que é tão bonitinho falarem. E como é que funciona? Que pé que tá? Como é que... Vamos lá, do início, fique à vontade.
É um projeto social meio diferenciado, né? Acho que as pessoas, quando abraçam a causa animal, em especial na defesa de animais domésticos, né? Em especial cães e gatos, cuidar de resgate, castração, encaminhamento para adoção, geralmente acaba criando ou se formalizando o formato de uma ONG, né? Para trabalhar nesse sentido, né? De resgate de animais, seu tratamento quando estão feridos, doentes e tal, a castração e encaminhamento para adoção, né? Enquanto isso, campanhas de arrecadação de doações e esse tipo de coisa. E geralmente é uma ação, um projeto, uma coisa que tende a crescer com o tempo, né? Uma ONG se fortalecer, reunir mais voluntários e tudo. E ao contrário, na contramão de tudo isso, a gente no projeto social fez Cat Lady House, que é literalmente a casa da doida dos gatos, porque eu já gosto muito de animais, em especial de felinos, né? E acabei me responsabilizando por isso a partir de animais que eu já tinha, já cuidava em casa, já tutelava em casa. E as pessoas já costumavam já falar isso, que ela é a doida dos gatos, né? Mas, assim, graças a Deus, é uma coisa que ainda não saiu do controle, não, né? Tanto que a gente criou esse projeto social numa época que eu estava conhecendo a causa, me inteirando, abri a minha casa para receber animais, para ajudar a proteção animal local. Sim. E me deparei com um problema que todo protetor de animal, mais cedo ou mais tarde, se depara. Que você rapidamente percebe que não tem perna para dar conta de tudo, né? Oi? Né? E rapidamente o número mal tinha começado, a gente, aliás, tinha encerrado. A gente já tinha mais de animais. Somos um grupo de umas 5 pessoas só, né? Umas 5 doidas dos gatos. E a gente já estava com um número elevado de animais numa única residência e eu preciso cercar de cuidados desses animais, garantir segurança do local e desses animais. E a ideia era, porque todos eles estavam sem ajuda para alimentação, para medicamento, para tratamento, sem castração, começou a procriar entre si no local onde estavam abrigados. Então a gente precisou cercear isso aí e, a partir de então, cuidar desses animais para que estivessem aptos para ir para adoção. Então, na medida que eles vão sendo adotados, vai diminuindo o número de animais e o projeto vai decrescendo, né? E a ideia é trabalhar, a gente tem trabalhado desde 2018, nesse desabrigamento, né? Então, eram mais de 100 animais que precisavam de castração, precisavam de ajuda com tratamentos, né? A gente teve um bom apoio veterinário na ocasião, né? Sozinho ninguém consegue, né? Não dá para ter só as protetoras e um bando de animal e ter que correr atrás de tudo sozinha, né? Então, várias pessoas e tal. Então, a gente meio que fez um projeto diferente. As pessoas, às vezes, ainda procuram, achando se por acaso pode receber mais animais, e não é bem por aí. Só em alguma coisa muito pontual, como, por exemplo, quando a gente promove alguma ação de castração mesmo, animais que estão no entorno que a gente puder levar para o projeto, que eles são castrados, microchipados e são devolvidos para o local de origem. Né? Então, não cresce essa população. A ideia é que essa população decresça, que todos vão para lares responsáveis. Ó, que maravilha, hein? Sensacional. Deixa eu só aproveitar assim. Sim. Tá? Olha só, Trícia, na hora que você estava falando aí, eu fiquei pensando em alguém que não conhece, tá? Não conhece, não sabe nada sobre isso. Né? E aí você falou assim, tem uma ONG, né, junto com outras pessoas, outras loucas, e a ideia da ONG não é um abrigo para muito tempo. Né? E eu fiquei pensando assim, a sensação que dá, que muitas vezes as pessoas vão buscar vocês exatamente nesse sentido, de que vocês é um lugar de abrigo permanente para mais, né, sobretudo gatos. Então, não é isso que vocês fazem. Não, absolutamente, né? Pelo contrário, esses animais já foram tutelados por essas protetoras do projeto, né? Então, são sob a nossa responsabilidade, são encaminhados para lares responsáveis, onde eles vão
mais atenção, porque é complicado cuidar de vários animais. Trabalhar com abrigamento é muito complicado, né? Às vezes as pessoas acham que basta um coração cheio de amor para você encher de bicho, mas não cabe dentro do coração, mas não cabe no bolso também, né? Então eles não vão ficar bem assistidos, eles não vão. Ou se couber no bolso, se você tiver, como tiver o apoio suficiente para mantê-los, né, com tratamentos, com medicamentos, com todos os cuidados e alimentação que merecem, tem a questão da atenção. Por isso que é importante que cada animal seja encaminhado para um lar, porque é uma coisa ele ser filho único, né? Lá ele vai ter todo o amor que ele merece e tal, a atenção da família, né? Enquanto Sim. não vai ter abrigo. Então, às vezes as pessoas pode pesquisar. Todo protetor tem um sonho lá dentro do coração que tivesse um abrigo para todos os bichos do mundo. Mas não dá, né? Você vai colocar muitos animais. Né? Então, o Plutônio, por exemplo, tem um universo de cerca de 30 mil animais. Né? Boa parte desses estão nas ruas. E se você parar para pensar que não tem lar para todos, se a gente levar por essa lógica de colocar um animal em cada lar, já tem muitos lares com animais, já tem alguns lares com muitos animais. E então, se você for pensar que essa conta não vai fechar nunca, né? Daí a gente precisa pensar também, já olhar, não sair do foco do protetor, para ir para o lado do apoio do poder público também e da comunidade, no sentido de ajudar a cuidar de animais até onde estão nas ruas mesmo, né? Sim, Se a gente conseguir cuidar deles lá onde está, não vai precisar ficar preocupado de se uma ONG recolhe, como é que eu vou fazer para pegar mais um e para poder encaminhar para adoção, né? Patrícia, essa parte que você falou de apoio, eu vou te perguntar sobre a Lady House, né? Acho que falei diferente o nome. A Crazy Cat. Crazy Cat, isso. Mas é porque eu quero saber o seguinte, sobre essa questão do apoio. Por doação, como é que funciona? Como que as pessoas poderiam fazer para poder participar ajudando a ONG nesse momento, ou outras ONGs, mas especificamente para essa que você você está. Só para eu entender um pouco essa dinâmica, porque às vezes às vezes tem pessoas que têm interesse de colaborar, às vezes não quer ser tutor de uma criação, né? Mas quer colaborar de alguma forma, né? Como é que seria assim? Então, como a gente já está tudo mais ou menos planejado, então não tem ações diretas assim, de arrecadação de doação, por exemplo. A gente faz ações mais pontuais. Entretanto, sempre que alguém quer ajudar com alguma coisa, seja doação em espécie, doação financeira, ou doação acontece às vezes das pessoas que tinha muito apreço pelo seu pet e ele passou por um processo terapêutico, um tratamento demorado e veio a falecer, e a pessoa fica muito sentida e não quer pensar num novo pet por um momento. Aí você acaba pegando tantos restos de remédios que podem ser úteis para outras pessoas, como os brinquedos, casinha, caixas, as coisas, utensílios deles, né? A gente sempre recebe para poder encaminhar também para quem precisa, né? Então, hoje, enquanto o projeto está já mais ou menos estruturado, a gente já diminuiu bastante, né? Eram mais 100 animais sob a responsabilidade desse grupo. Hoje são cerca de 20 felinos que estão disponíveis para adoção, que faltam ser encaminhados para adoção. Então, dessa forma, toda a ajuda que a gente recebe, para além do que é necessário, vai tudo para quem precisa, né? E através de um trabalho, a gente não tem um conselho municipal estruturado em Teoflotone ainda, mas a gente tem um órgão colegiado que funciona como, né? O município hoje conta com o Fundo de Proteção Animal e esse fundo é gerido por um conselho gestor. E esse conselho, tem representantes da proteção animal, do poder público, da iniciativa privada, da instituição de ensino superior, que tem um curso de medicina veterinária, poder executivo e legislativo. Então, tem muitos atores envolvidos com a causa. É um excelente fórum para discutir políticas públicas para animais e também de concentrar esses esforços e de espargir também, né? Então, a gente conta com apoio hoje também, um ponto de apoio na Secretaria de Meio Ambiente, que é onde a gente tem buscando criar, né, uma secretaria, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, criar uma coordenadoria, um núcleo de defesa animal.
e lá a gente procura promover esse tipo de ação. É um ponto onde a gente pode estar recebendo insumos, produtos, doações, doação de ração, a gente consegue concentrar isso lá. Por se tratar de prefeitura, é bem tranquilo para as pessoas localizar, então sabe que não vai para uma casa, vai para uma pessoa, vai estar que eu não sei o que vão estar fazendo, vai estar lá no município, né? E tem essa transparência, essa coisa, e acho que fica mais aberto para as pessoas irem consultar e ajudar também. Então, dá para gente dessa forma também. Aí hoje a gente atua mais assim, quando faz alguma ação, são ações pontuais para captação de recursos para o próprio projeto, e é bem eventual, mas quando a gente promove alguma ação também é para ajudar alguém que colocou um gatinho numa clínica e precisa de ajuda para pagar a conta, né? A gente consegue alguns sucessos assim também. Sensacional. Eu estava com uma pergunta aqui, acabei de me distrair, mas não esquenta não. Sobre essa doação, aliás, sobre o seu time, a sua equipe, como é que é composto para ajudar? Porque eu imagino que, para além também dessas doações, essas questões, tem também a manutenção do espaço, né? Limpeza. Você fez um rosto. Como é que é? Você tem uma equipe com você ou você sozinha? Como é que. A questão ainda somos estrutural mesmo. Pessoas, né? Hoje em dia é complicado porque todo mundo trabalha o dia todo, é fim de semana que dá para juntar para fazer alguma tarefa de limpeza, mas como para manter animais confinados no local tem que ter a devida sanidade, senão se torna um problema de saúde para eles, para os moradores desse local e para a vizinhança toda, né? Então a gente usa princípios da medicina veterinária de abrigos e tem rotinas diárias, né? A retirada do cocô, a forma com que tem que lavar as superfícies, que tem um procedimento, você não só tira e passa um paninho, alguma coisa, tem todo um processo. Então dá para a gente dividir em etapas ao longo da semana, fazer uma coisa mais tranquila, mais rapidinha, e no fim de semana a gente se reúne todo mundo para fazer uma limpeza mais pesada. Agora é complicado como tem muito quintal, porque é gato. Tem que ter quintal com chão, com árvore para subir, obviamente tudo telado, bem cercado, né, para que eles possam subir nessas pequenas árvores e não ter acesso a muro e casas de outras pessoas, né? Então tem um grande quintal para isso também, que precisa ser limpo, e a gente passa uns períodos de vez em quando de muita chuva, muitos dias com chuva, você não consegue fazer uma limpeza adequada, né? Mas também, por outro lado, os animais não frequentam lá durante esse período chuvoso, fica muito lameado, e gato é uma coisinha meio, né? Eu não vou pisar ali, né? Então fica tranquilo quanto disso. Então, quando passa esse período, e quem tem quintal sabe como é que é quintal flotone. A gente chega nessa época mais quente, que aí chove, abre sol, chove, abre sol, chove, abre sol, o mato pode ser de uma hora para outra. Aí, eventualmente, precisa, né, de contratar serviço de capina, de poda, de uma limpeza mais pesada, né? Aí, nessas ocasiões, a gente precisa de ajuda mesmo. Precisa de ajuda para a gente conseguir contratar essas pessoas, porque sai fora da nossa rotina. A rotina de aquisição de alimentos, medicamentos, material de limpeza, já está tudo dentro do planejamento, né? As próprias meninas do projeto, a gente já tem um valorzinho de cada uma, então vai funcionando bem. Mas, eventualmente, se precisar fazer uma reforma, aí tem que chamar para fazer junto, né? Tem que pedir apoio, né? Eu estou ouvindo uns miados daí. E o Márcio que tá dando um tchan aqui na gravação, no podcast, que tá fazendo aquele som de fundo, assim, sabe? Tudo a ver. Não é, Matheus? Tem a doida dos gatos, tem a gata da doida, né? Que tá ali também. Tá muito ela legal. Dá uma hora dessa, ela começa com um conversamento. Mas Trícia, deixa eu tentar. Tá? Depois, na nossa conversa aí, uma das sensações que eu gostaria de ter é ter um bom desenho, tá, mental, de como é essa relação, tá? Eu, pessoa, tá? O papel da ONG ou das ONGs, né? Não só a sua, mas as outras ONGs que tem aqui, e ONGs no país todo, né?
o papel do poder público e as políticas públicas, né? E aí políticas públicas municipais, estaduais, federais, tá? Eu gostaria muito de ter esse desenho no final do podcast, assim, para saber e como é que eu entro como cidadão transitando nesses lugares, tanto na ONG, você já tem desenhado aí um pouco dessa relação, né, da contribuição, mas não é só a contribuição, né, a outra contrapartida também dessas relações. E também desenhar aí o meu lugar também com a relação de política pública ou poder público, né, porque eu sempre penso que a sensação é que há muita vontade de terceirizar a minha responsabilidade. Não é sempre assim. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso. É sempre que eu quero que o outro seja culpado daquilo que me causa aflição. Então, se eu vejo aquele bando de cachorro ali, aquela gangue de cachorro na rua, o poder público tem que fazer alguma coisa, eu ligo para a carrocinha, eu ligo para a ONG, mas eu não quero me haver com aquilo. Né? E eu já tive algumas experiências com você que eu achei fantástico, e ouvir também você com as formas, que é trazer a responsabilidade para mim, enquanto cidadão. Tá? Então, a gente já está fazendo esse desenho aí, claro, do que é o papel seu aí e tal, mas eu queria abranger mais, tá? E chamar quem está escutando, está assistindo aí, nessa implicação dele, tá? nesse ambiente. É bem interessante você trazer esse cenário aí, Matheus, porque tanto nesse nosso canal, nossos canais de comunicação do projeto social, dá para dar uma olhadinha lá, você vê que está tudo lá. A gente colocou lá quem é que somos, o que fazemos, né, e vários pontos da nossa atuação, e as pessoas não leem, né? A gente tem um trabalho, né, junto a esse órgão colegiado que engloba o município e a comunidade e a sociedade civil organizada e essa coisa toda, que também as pessoas têm os canais para consultar, tá tudo lá, mas as pessoas novamente não leem. Então, assim, acho que é muito isso que você colocou de eu estou procurando quem vai resolver aquela coisa que está aqui na minha porta, no meu quintal, né? Hoje mesmo, teve um monte de gente procurando, que você já vai procurar uma ONG, um projeto, alguma coisa, ou mesmo um município, já para saber, especialmente quando você procura uma ONG ou um grupo de proteção animal, é para perguntar assim, então, vocês doam animal, assim, vocês aceitam, recebem animal em doação? Eu posso doar, né? A minha gata pariu aqui, minha cadelinha, eu posso doar os animais para vocês? E a gente ter que dar um puxão de orelha na comunidade. E, assim, essas respostas já estavam nos canais, né? Geralmente as ONGs também já tem essas respostas. Então, procura saber primeiro, conhecer o trabalho, porque se eu vou comprar uma roupa, eu vou procurar uma loja que tenha roupa no estilo que eu uso, para as finalidades que eu preciso. Eu não vou chegar numa casa de ferramenta e vou pedir um absorvente, né, feminino. Eu vou, né, procurar, saber em que loja que eu vou comprar o quê, que serviço que eu quero quando eu vou procurar um prestador. Por que que quando eu estou com algum problema, uma questão com animais, eu vou atrás de ONG, não procuro saber o que é que fazem, como é que eu trabalho, como que eu posso, eu não sei absolutamente nada. Mas já chega assim, então, eu estou com tanto de animal que eu posso doar para vocês, e aí a gente tem que ficar explicando assim, de maneira geral, você não doa animais para ONGs, você pode adotá-los, né? Se está querendo um pet em casa, você pode adotar com ONG. O que você doa para ONG ou para protetores de animais é o seu tempo, dinheiro, ração, medicamento, aquelas coisinhas que não servem mais, roupinha de cama, paninhos, tem um monte de coisa que você pode doar para proteção animal. Você doar ajuda, né? Você doar ajuda para a ONG, não tem que doar colaboração, não é isso? Então é bem chato as pessoas procurarem sem se inteirar, porque a gente não faz isso em aspecto nenhum da nossa vida. E esse agente que você fala não é só a relação da ONG que você participa, é de qualquer ONG. Né? O cidadão em geral procura a proteção animal, até
o nosso órgão colegiado, que não é um abrigo, uma ONG, uma coisa, trabalha com políticas públicas, né? E você vai chegar na Secretaria de Assistência Social, perguntar se eles adotam uma criança que você teve, que você não tem condição de criar, né? Então, eles procuram esse órgão colegiado, muitas vezes, porque está com animais em casa, ou que apareceram, ou que, né, não ter sido castrados os animais desse tutor, ele está querendo desfazer dos animais e procura alguém que faça isso, que é responsabilidade dele. Ou mesmo assim, mas apareceu na minha casa, ou abandonaram na minha rua, não é responsabilidade minha, mas é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade da ONG, é responsabilidade de outra pessoa, às vezes não é responsabilidade da pessoa como não é sua, né? A irresponsabilidade foi de quem abandonou, às vezes nem é um abandono, o animal já está em situação de rua, pariu por ali, achou um local que sente segurança e vai deixar o filhote lá de presente para você, porque né, entendeu que você é uma pessoa maravilhosa que vai cuidar, né, entendeu? Enfim, geralmente quando essas coisas vêm pra gente, não é pra gente pra procurar para quem transferir, né? Bora resolver se chegou, se apareceu o animal, né? Eu lembro de quando apareceu a turma do Ed Vedder aí, Matheus. Aí, então, como é que faz? Bora encaminhar essa catrevagem aí para adoção, procurar pessoas que... Mas quando é filhotinho, sempre tem quem tá querendo adotar filhotinho. Sobrou para trás aí, Matheus assumiu, né? Então, aí... Deixa eu só contar esse caso aí. Então, né, a gente está falando aí, Ed Vedder, e todo mundo sabe o que é, né? Né, por gênero, mas abandonaram aqui perto da minha casa e uma caixa contendo 5 gatos e ficou bastante tempo lá, bastante tempo. Né? A esposa na época passou, viu alguém deixando essa caixa, mas ela não entendeu o que seria. E aí ela me perguntou se eu tinha visto, eu falei que não, e quando nós estávamos voltando, isso era por volta do meio do dia, no final da tarde, por volta de umas 4 horas, eu estava regressando para casa, essa caixa estava lá e estava lá os gatos, todos eles estavam no mesmo lugar, no terreno baldio, sim, e eles não saíram, incrível isso, eles não saíram daquele lugar. E aí nós pegamos, né, e trouxemos aqui para casa e a gente pensou, e agora o que a gente faz? Né? A gente nunca, primeiro que a gente nunca passa por isso e pensa que vai passar por isso. E segundo porque passar e deixar, eu estou sendo tão eu vou usar uma palavra pesada, tão criminoso quanto quem abandonou. Eu não tenho outra palavra. Pois é, mas eu estou falando para mim. Né? Seria um crime meu também. Né? Eu seria co-participante desse crime assim, de abandono. E aí nós trouxemos para cá e já buscamos assim, né, a ração, água e pronto. Agora o que a gente faz? Articular. Então eu entrei em contato com a Cris, porque eu já sabia que era a louca dos gatos e que ela poderia me dar uma orientação. E aí a resposta é essa, assim, que traz uma angústia. Olha só, que traz uma angústia. A resposta é, eu posso te auxiliar a divulgar, não é? Você tira a foto, coloca aí no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais, e me marca aqui, marca a gente que a gente replica. Uhum. É assim que a gente vai contribuir. Né? Aí a resposta é angustiante, porque não é que a gente quer escutar, é assim, não, eu vou passar aí agora, eu vou pegar esses gatos, vou trazer aqui para casa, eu vou cuidar, e você pode ficar tranquilo. Né? Nós temos aqui tudo forte. Né? Não é essa? E aí quando você traz a devolutiva de que, olha, a responsabilidade é de fato sua, eu não quero ser responsável. E aí isso pode gerar uma raiva, né? Isso pode gerar também, fazer com que, olha, eu estava tentando aqui ajudar, sabe? Eu vou também abandonar. Né? Eu não quero pegar esses gatos para mim. No nosso caso aqui, a gente conseguiu, né, a adoção para todos os gatos. E só o último, que a pessoa não veio, o Ed. Aí veio, o Ed foi ficando, eu não queria, porque eu também já crio cães, né? Tenho 5 vínculo, cães, né? E eu fiquei com medo, com uma responsabilidade, como é que vai ser essa interação e tal, mas pronto. Ficou e ele me adotou, né? Ele tem essa
Ele adotou. Onde eu vou é meu carrapato. Ele vai atrás, assim. Mas aí eu comecei a entender dessa questão da responsabilidade, né? Dessa coparticipação. Por isso que eu achei interessante, né? De trazer você para falar. Matheus, e se eu te disser que isso é um princípio que está contido na Constituição Federal, você acha que seria exagero da minha parte? Dá uma olhadinha, qualquer um, o artigo 225 da Constituição Federal, que é quando a gente entra nesse ponto do meio ambiente, e que deixa bem claro que o devido cuidado com fauna e flora, né, com o meio ambiente, para a sua preservação para presentes e futuras gerações, compete a quem? Ao poder público e à coletividade. Coletividade não é ONG, não. Sou eu, é você, a comunidade como um todo, né? É a coletividade, somos todos nós, né? Aí, a partir daí, a gente entende que não a proteção animal não está querendo tirar de si a responsabilidade que lhe cabe, ou a prefeitura querendo tirar a responsabilidade que compete a ela e colocar no ombro do cidadão. Mas, assim, tanto que acho que a gente busca sempre culpados, né? Quem é o culpado por esse animal estar na rua é a prefeitura que não tem política pública, é aquela ONG que recebe doação e não está pegando o animal, né? A gente volta para aquela questão eu nem sei o que é que a ONG fala. Na hora de ir em rede social e falar, cadê aquela ONG que está recebendo doação e que não resolve o problema desses animais? Sempre vê por essa perspectiva. Fui lá o trabalho da ONG. Patrícia, né? eu gostaria eu estou tentando aqui, eu quero simplificar ainda mais essa participação das pessoas que, de repente, em 2 pontos. O primeiro ponto, flagraram alguém abandonando um animal, aí o que essas pessoas, o que é o modo correto, como agir diante de uma situação dessa, mas e se não flagraram, a segunda parte, que é a parte que você e o Matheus falou, que é aquela questão de correr atrás de conseguir tutores, né? Então, primeiro ponto, se a pessoa flagra uma família, alguém deixando uma caixa com viação num canto, qual que é a providência mais assertiva a ser tomada? Só para poder não cometer nenhum tipo de exagero no sentido de ir atrás dessa pessoa e de repente arrumar um problema pessoal. Não que o problema da criação sendo abandonada a gente não tenha que aderir como se fosse um problema pessoal, porque é um problema pessoal, é um problema para a comunidade como um todo. Mas qual a forma mais assertiva a fazer para poder atuar em situações como essas? Você mencionou o abandono, mas a gente pode estender isso para o crime contra animais como um todo, né? Que o abandono é um crime contra animais, da mesma forma que ferir, mutilar, matar, né? Tudo são crimes contra animais. Uma forma que eu acho bem fácil da gente, de até que ele despertar sobre o que eu devo fazer, pensa, quando você vê... eu acho que o Matheus comentou que a sua esposa viu a pessoa colocar uma caixinha lá. Isso. Se fosse uma criança, você visse alguém colocar um pacotinho com um bebê, aí o que a gente faria? Né? A gente não correria atrás dessa pessoa, tentaria fazer alguma coisa, ou se perdeu de vista a pessoa, você não ia tentar fazer alguma coisa, chamar autoridades, dar um devido encaminhamento para essa criança, né? A gente não ia procurar uma ONG de direitos humanos ou a Secretaria de Assistência Social e falar, então, abandonaram um bebê aqui na minha porta e eu não posso ficar porque eu já tenho 2 filhos, né? A gente vai atrás de justiça. Por que quando é um animal a gente não faz da mesma forma? A gente procura terceirizar isso, como colocou o Matheus, né? Por que eu procuro quem vai resolver se eu não faço isso quando o crime é contra uma pessoa? Qual é a diferença? Que o crime está sendo cometido contra uma vida, né? Uma vida que quer viver, quer estar vivo tanto quanto qualquer um de nós, né? Aí tem sempre assim, independente do crime contra animais, às vezes é um vizinho que é violento, que é agressivo com seus animais, se é uma pessoa que costuma espancar, no momento da agressão a gente tem que chamar a polícia, pode chamar a polícia ambiental ou ligar no 190, que é a polícia militar, que eles pode chamar também a polícia civil, tem que chamar a polícia no local. Se está acontecendo um crime, a gente aciona a polícia. Mas muitas vezes eu não vejo, são animais que apareceram envenenados no meu quintal,
encontrei um cachorro, tá atropelado na minha rua, não tenho noção se ele foi atropelado ali ou se foi atropelado em outro lugar e chegou até ali. Abandonou uma caixa de filhotes aqui na minha porta, na minha rua, no próximo meu local de trabalho. Então, não sei quem é, né? Eu não tenho uma pessoa para denunciar. Aí eu denuncio crime, né? Então, a gente pode procurar qualquer unidade da polícia. Tem essas unidades móveis, essas bases comunitárias, né? Lá na Praça do Tiradentes mesmo, aqui na Praça Central, em Teoflotone, tem uma unidade lá que, assim, sempre que eu precisei fazer registro de ocorrências contra animais, eles fazem tranquilamente, né? Mesmo porque que eles iam se furtar a fazer se o trabalho deles é esse, né? Exatamente. E um servidor público que se nega a fazer o desempenho da sua função, isso é um crime de prevaricação. E eles sabem disso, né? Às vezes é a gente que não sabe, deixa certas coisas passar batido, né? Mas eu mesmo nunca precisei apelar para isso, a lembrá-los, né, de que eles estão lá para poder... tem um trabalho para fazer. E muitas vezes eu preciso apenas do registro disso, documentado, para eu dar um prosseguimento com advogados, através da Comissão de Direitos dos Animais da OAB também, a gente tem esse apoio, propiciar a delegacia, né? Então a gente tem esses dois casos. Sempre que tiver qualquer tipo de crime contra animais, se tem flagrante, é acionar a polícia, que a polícia tem que agir. Se não tem flagrante. Se não teve o flagrante, a gente pode buscar, né? De ajuda, né? Sempre, primeiro, tira essa vida do risco que ela está correndo, né? Se é um animal ferido, vamos atrás, qualquer coisa a gente já faz uns registros fotográficos, vídeos, a situação que o animal estava, corre para os primeiros socorros na clínica, é clínica particular mesmo, e depois a gente corre atrás do prejuízo, que aí não falta apoio na proteção animal e entre a coletividade para divulgar e colaborar e doar e fazer uma vaquinha, né? Às vezes a gente fez ação com isso, nem foi crimes que a gente presenciou, denunciou, mas que chegou até nosso conhecimento, que a gente ajuda a divulgar, resolvemos tudo, sabe? Aparece todo mundo. Só não vai acontecer nada se a pessoa não fizer nada. Largar o então, olha só, se eu flagro, né, eu chamo a polícia. Se eu, no caso, né, e aí eu vejo lá a caixa e percebo que tem vários animais ali abandonados. Eu também procuro a polícia para fazer o registro do abandono, não é assim? Isso. Porque isso é importante. Quanto mais pessoas fazem esse tipo de comunicado para a polícia, esses boletins de ocorrência, ele pode virar política pública também. Ô, Matheus, e sempre que você passa essa orientação para a pessoa, vai falar assim, mas o que adianta eu fazer esse registro? Não vai pegar a pessoa nunca. Ok, pode não pegar essa pessoa, mas esses crimes têm que ser registrados, porque eles geram dados, geram estatísticas. Aí como que qualquer órgão, ou a proteção animal, como que alguém vai cobrar da polícia que haja né, contra crimes de maus tratos contra os animais, se não tem dados, né? Então, usar a minha rua que abandona direto, está envenenando muito animal na minha rua, a polícia não faz nada. Assim, a polícia já foi acionada, a polícia já tem esses registros, né? Que a partir do momento que eles recebem um certo número de registros de envenenamento no mesmo lugar, de abandono no mesmo lugar, eles já vão ter com que trabalhar, né? Tem alguma coisa acontecendo, não foi mais um caso isolado, né? Então, a gente precisa gerar esses números, né? Aí pode ser que não vai pegar. Né? Mas até para adoção de estratégias, né, até da própria segurança pública ou de estratégias públicas, municipais mesmo, sobre, então essa região está sendo local de descarte, vou falar assim, descarte não, de colocar por conta de determinada situação em que o ambiente se encontra, de abandono, né? Eu queria que a gente entrasse agora num outro aspecto, né, que é a questão de... Bom, eu li aquela passagem no começo, sobre o número de adoção que aumentou durante o período pandêmico, assim como também teve um aumento de número de resgate de animais em situação de abandono, né? Pela experiência que você tem tido lidando com a defesa do direito dos animais, o que pode ter acontecido durante esse período da pandemia, que houve esse aumento de adoção de animais, e aí na sequência também tem um aumento de... o que é o sentimento que as pessoas tiveram, que a pandemia causou na população como um todo. Estou com medo, vamos adotar, vamos fazer isso, aquilo, outro.
O que pode ter acontecido? Com base na experiência, tem alguma resposta sobre isso ou foi um fenômeno que ainda é passível de estar sendo estudado? Assim, eu estou em contato com protetores de várias cidades do estado de Minas, alguns de fora, e a gente não percebeu um aumento na adoção, não. Pelo contrário, porque como o processo de adoção, pelo menos no nosso projeto, o processo de adoção, uma das fases é a visitação, para a pessoa ter o contato com o animal, porque no final é o animal que adota, né, Matheus? É o animal que adota. Então não adianta, a gente não quer despachar bicho. Então a pessoa tem que ter aquele relacionamento para ver se você saber se vai concretizar. Então, se pegar um animal simplesmente e levar, pode não se adaptar à família, as pessoas não se adaptarem ao animal, o animal não se adaptar ao novo lar, essas coisas. Então, durante a pandemia, e no meu caso, né, no caso do nosso projeto, como a gente convive com idosos, então não dava para ficar recebendo pessoas, porque tudo era um mistério, a gente não sabia como é que funcionava esse vírus, como é que era. Então, na dúvida, fica em casa, né? Então, não recebi. Ficamos o ano de 2020 completamente parados. Em 2021 começou já com algum entendimento, perspectivas de vacina, e começou a sair um pouquinho. E também, durante a pandemia, teve muito abandono por desconhecimento, por ignorância mesmo, assim, de conta do coronavírus. Ninguém nunca ouviu falar de coronavírus, apesar de não ser uma novidade, como a gente pôde ir se aprofundando posteriormente. Mas começou com aquela de que existe o coronavírus, uma cepa especial que gira entre humanos, tem o coronavírus entre felinos, entre caninos, entre aves. Então, entre eles. É tanto que a vacina de espécie específica, né, para cães, já combate o coronavírus canino, né? Ou seja, o cachorro já tinha a sua imunidade de coronavírus antes da gente, né? Mas como descobriram que coronavírus é uma doença também que afeta felinos e caninos e tal, entendeu-se no desespero, no medo, no despreparo, no desconhecimento e tudo, que é tudo um coronavírus só, e a palavra coronavírus era o nome do coisa ruim, né? Ninguém queria isso. Então, quando entenderam que cães e gatos também são passíveis de contrair o coronavírus, muita gente se disser dos animais. Só que assim, é um animal, um pet, que se torna transmissor do Covid-19, por exemplo, se for justamente o caso das pessoas, a nossa asepsia, aquela de coçou, passou a mão no pet, o outro pega, da mesma forma que a maçaneta, com o talher, aqueles cuidados todos que a gente teve. Então, se você estava guardado dentro de casa com seus pets só fizeram bem para você, né? Porque a gente estava respirando de ficar trancado dentro de casa. E os pets foram uma companhia, assim, imprescindível nesse sentido. Mas, infelizmente, por conta do desconhecimento de muitos, houve muito abandono mesmo. A gente tá achando que o animal vai passar coronavírus para as pessoas. Aí, assim, da turma com quem eu convivo, da proteção animal mineira, por exemplo, a gente não viu um aumento de adoção, não. Foi mais abandono. Pode. Bom, eu vi, agora eu fiquei até desarmado, até porque eu fiz igual eu te falei, assim, eu fiz uma breve pesquisa, assim, até tenho algumas fontes, inclusive esses jornais tradicionais que a gente acompanha pela internet, mas de qualquer forma eu acredito que pode ser também dentro daquela onda de pegou uma determinada região, é um marketing, alguma coisa, e a gente acaba embarcando. E aí é por isso que é importante estar conversando com alguém que é da área, que lida com isso, no caso, você, né, que está aí esclarecendo cada vez mais. Mesmo que aumentou muito, uma certa dependência, não é bem uma dependência não, mas aquele entendimento da positividade da presença do pet durante a pandemia, né? Entendeu que teve uma expansão nesse entendimento, da importância deles, que já vinha se falando, por exemplo, nas campanhas do Setembro Amarelo, a importância dos pets nesse processo de depressão, e aumentou muito o caso de depressão entre as pessoas, com essa angústia, esse medo, e o pet meio que extravasava isso, deu uma boa segurada de onda. Então,
E isso aumentou, esse entendimento, essa necessidade desse apreço por esse animal, mas ao mesmo tempo que aumentou muito, infelizmente, os casos de abandono. É lamentável. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo. Vamos para um intervalo. É o tempo que eu vou fazer uma nova chamada no Meet e aí a gente retorna, tá bom? Muito bem, meus amigos, você está nos acompanhando até esse momento. Então, provavelmente se você está gostando, ouça o GritoCast e compartilhe com seus amigos. O GritoCast é uma proposta de debater sobre diversos assuntos importantes para a sociedade. Estamos semanalmente tentando trazer o melhor conteúdo possível. Então ouça o GritoCast, considere compartilhar com todos os seus amigos e fique à vontade para poder nos mandar mensagens pelas nossas redes sociais. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui e dessa vez vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão do abandono, do abandono do animal, né, da criação. E, Matheus, você tinha uma pauta, por gentileza, você pode colocar ela aí, que eu acho que é interessante esse ponto que você está querendo abordar. O ponto que eu estou querendo abordar ainda, continuando sobre o abandono, é porque eu vi recentemente uma reportagem falando sobre isso, né, esses meses de dezembro e janeiro. Há um aumento significativo de animais que são abandonados pelos seus tutores. Eu queria saber o que é isso, o que acontece, Férias de família, né? Das férias de verão, né, Matheus? Há exemplo de movimentos, como a gente estava falando antes do Setembro Amarelo, são esses movimentos do laço colorido, né? Que geralmente as campanhas humanas são mais voltadas para prevenção e saúde. Na causa animal também não é diferente, né? Então a gente tem as principais campanhas no ano, que são o Abril Laranja, que é o mês de prevenção à crueldade contra animais, questão de maus tratos mesmo, prevenção de crimes, né? E o Dezembro Verde, que é quando se trabalha essa prevenção do abandono, justamente por ser um período de férias em que mais ocorre abandono. A gente precisa ter em mente a questão da responsabilidade, né? A partir do momento que eu decido ter um animal em casa, eu preciso ter um planejamento. Eu vou viajar, o que eu vou fazer com esse animal, né? Onde que eu vou deixar? Sob a responsabilidade de quem? Quem virá em casa cuidar desse animal, né? Então, às vezes, as pessoas não têm o animal como esse ser da família, como ser senciente que ele é, né? A gente pode entrar nisso mais para frente também, que é um ponto científico muito importante, inclusive constitucional, né? Então, acho que da mesma forma que eu tenho um cão para poder tomar conta do meu quintal, estou indo viajar para não deixar ele sem cuidado. Como eu sou uma pessoa muito boa, vou deixar ele na rua, que as pessoas podem alimentá-lo, cuidá-lo, vão olhar ele para mim, né? Tinha até uma charge muito triste que reporta ao que a gente esteve falando antes também, que é uma família voltando de férias e numa árvore estava amarrado um esqueletinho de um cachorro morto, né? E aí a criança falando lá, olha só, olha o Bob lá, do jeitinho que a gente deixou. E tipo, os pais falando, ai, como as pessoas são irresponsáveis, a gente deixou ele aí, ninguém fez nada, ninguém cuidou, né? Então, assim, é o que a gente está procurando, que a solução do problema é fora. Tem até um dito aí que diz, né, que qualquer situação de problema, ou você é parte do problema, ou então você é parte da solução. Apesar de que tem aqueles que ainda são parte da paisagem, né? Mas é mais ou menos isso, a gente está sempre procurando outra pessoa para resolver. Então a gente tem campanhas, a exemplo do Dezembro Verde, justamente para nos lembrar disso, né? Procura se trabalhar logo que começa o dezembro, a gente sempre trabalha, né? Através do nosso projeto social Crazy Cat Lady House. A gente tem os canais também da Proteção Animal Municipal, que é o órgão de comunicação desse nosso colegiado animal, né? Em Teoflotone. A gente está sempre trabalhando nisso, porque a campanha de conscientização é constante. A gente sempre vai ter campanha de Setembro Amarelo, porque a gente precisa entender isso da mesma forma que as campanhas preventivas, né, da causa animal. Eu penso muito,
que essa mudança, né, e por mais que seja repetitivo, que é algo cultural. E qual é o prazo para mudar a cultura de uma população? Né? Por mais que seja algo que a gente tem uma certa urgência, né, mas mudar a cultura requer muito tempo. Ainda mais porque há pouco tempo não, os animais deixaram de ser coisas, mas está na lei, está na lei. A questão é a consciência, né? E eu tomar isso para a cultura, de entender que não estou mais coisificando o animal. Por isso que eu abandono, porque é uma coisa, é um objeto, é um pet, né? O pet é como se fosse algo assim, uma garrafa pet. Né? Exatamente. Eu descarto. Né? E quando eu começo a entender que faz parte, né? E aí você pode até falar se quiser, da família, e deixa de ser coisa, porque ali há um pertencimento. E aí transforma, né, o meu olhar, e aí eu não abandono. Eu vou buscar, igual eu vejo uma pessoa, casais saindo de férias, falando assim, né? Mas e os filhos? Está abandonado na rua? Não, está com alguém, né? Então os animais também podem ficar com alguém. Exatamente. Podem e devem, né? Para isso a gente tem serviços de hotelzinho muito bons, de pet sitters, de pessoas que vão poder cuidar em casa, parentes, amigos também. O que não falta é organização, né, gente? A gente, a partir do momento que entende que é uma vida, né? E até então foi tido como cachorro era muito um bicho para ficar no quintal para tomar conta, para minha proteção e da minha família. Então, se eu estou viajando com a família, eu não preciso da proteção dele, né? Ou ter um gato que é para poder pegar rato, barata e essas coisas. E não é essa não é, né? E, inclusive, a gente volta para a Constituição Federal, da onde se retira de lá o princípio da vedação da crueldade contra animais, né? Esse próprio artigo 225 da Constituição Federal, lá tem essa regra, né, da vedação da crueldade. É proibido, né? Não pode maltratar animais. E então, a partir do momento que você te retira da própria Constituição Federal essa salvaguarda, você já entende que o animal não é mais tido, não é mais considerado a partir do seu papel ecológico, nessa função ecológica, porque tem essas questões de que você retira animais de certas localidades, os predadores tomam conta muito assim em silvestres, né? E tem aquele descontrole ecológico, né? Então o animal não é mais considerado a partir da sua função ecológica, mas como seres que têm dignidade em si, né? No Brasil, assim, ainda não está definida a questão da personalidade jurídica de animais. Não que eles vão poder abrir conta corrente, como tem uns absurdos falando, toda vez que fala do projeto animal não é coisa, né? Que o animal vai poder ter CPF, vai poder votar, né? Não é bem por aí. A gente precisa entender a diferença, né, de sujeitos despersonificados de direitos. Né? Eles são sujeitos de direitos. Eles só não têm a mesma personalidade que nós, eles são despersonificados, né? Eu precisaria também de um profissional de direito que entende mais direitinho desses. Eu até pensei no sujeito mais passivo do que o sujeito ativo, né? Isso, mas já se fala nesse sujeito despersonificado de direitos. Os animais têm direito, sim. Inclusive, eu acho que todo mundo conhece aquele famoso cientista já falecido, Stephen Hawking, da cadeirinha da teoria de tudo. Né? Ele e um rol de cientistas desse mesmo país, em 2012, assinaram a Declaração de Cambridge, que estavam atestando, sem sombra de dúvidas, através do estudo do neocórtex, do cérebro dos animais, que eles entendem que sim, eles possuem uma consciência e uma senciência. A senciência é a capacidade de sentir dor, fome, frio, medo, angústia, né? Então você pensa, voltando ao ponto do abandono do Dezembro Verde, a família que viajou e deixou o animal na rua, ou qualquer animal abandonado, ele sente demais isso, né? Por mais que a família fosse negligente, ele tem aquela família como a sua base, com a sua segurança, e de repente ele está desprovido disso, ele foi afastado disso, ele está perdido. É uma criança que se vê
sozinha na rua, se perdeu da mãe no shopping, no parque, né? O animal fica completamente perdido, assim, também. E a gente parar para pensar que tem um rol de cientistas, de neurocientistas, que assinaram uma declaração asseverando isso, que os animais possuem consciência, possuem ciência, e a gente está trabalhando. Hoje, no estado de Minas Gerais, já tem legislação que reconhece os animais como esses sujeitos despersonificados de direitos, né? Em Minas Gerais, isso já é estendido para todos os animais. Não é só cão e gato, como a maioria tenta. Porque a gente pensa isso, né? Fala, né? Eu amo animais, né? Mas eu gosto mesmo de cão e gato, né? Só da gente perceber que, por exemplo, um animal, ele mantém um vínculo com o tutor muito forte, ele percebe quando o tutor não está bem, tem muitos casos assim, e aí não é só esse de casa, por assim dizer, né? O cachorro, o gato, não, eu já vi, é muito comum a gente ver vídeos, né, de pessoas que têm uma relação com equinos, com bois, por exemplo, e tem um contato que você percebe que é uma relação consolidada. Tinha até um vídeo a gente vê muito vídeo, por exemplo, de uma mulher na internet que ela tinha acho que um jegue, um jumento, não sei, ela chamava ele vinha numa alegria, encostava. O caso de um menino brincando com um marreco, por exemplo, um pato, que chega, abraça assim a ninha no menino e fica naquela. Então, quer dizer, quando você falou dos cientistas que já que já estão estudando para identificar isso, é uma coisa que meio que a gente no convívio já vai percebendo. E aí eu fico pensando como é que tem pessoas que nessa relação, nessa situação, elas não têm esse mesmo sentimento, né? Porque uma criança, a partir do momento em que um ser vivo está à sua disposição, né? Eu falo no sentido de que está dependente de você, das pessoas, aos seus cuidados, porque percebe-se que eles têm dificuldade para sobreviver sem um cuidado do ser humano, e o ser humano os domesticou para isso também. Lógico, também tem a questão do sentimento do ser humano, do vínculo e tudo, de uma crueldade sem igual, sabe? Esse é o pensamento quando você falou a respeito dos cientistas que estão estudando sobre isso, né? E aí... Você vê o amadurecimento até do direito, né? Nesse sentido também. Uma pessoa que maltratasse um animal, ele estaria incorrendo, ou, por exemplo, se você machucar o cachorro do Matheus, ele poderia entrar na justiça contra você por você ter depredado um bem dele, né? Seria danos materiais, não, né? Seria material. Já passou o tempo que a relação de direitos com o animal era nesse sentido do material. Mesmo porque no Código Civil entendeu-se, não está expresso que animais são bens semoventes, mas onde fala de bens semoventes, são bens que se movem por si só, ou seja, são animais, né? É tanto que o animal não é coisa, o projeto de lei Animal Não É Coisa visa esclarecer que esses, por bens semoventes, não se entendem os animais que são seres sencientes, dotados de dignidade própria, enfim, em si mesmos, né? Mas já estão fazendo muita confusão justamente com a questão de animais, né? E ultrapassando a questão de cães e gatos, você vai entrar, por exemplo, em animais de produção. Então já estão criando um atrito nessa legislação por conta disso. Então, eu acho desde que seja só os animais domésticos, não mexa aqui no gado, né, na minha criação. Então já tem um bom entendimento. E animais também usados para entretenimento, como os animais que são usados nas touradas, vaquejadas, rodeios, né? Então, sim, parques aquáticos. A própria regra da vedação da crueldade contida na Constituição fizeram o favor, né, no caso o dessavor, de colocar um inciso de um parágrafo que exclui animais. Isso só se refere a animais cães e gatos, né, animais de companhia, animais de produção ou principalmente animais de entretenimentos, né, que eles entendem que são utilizados em manifestações culturais ou tem hora que chamam de esportes.
Aí se você vai ver questão de cultura muda com o tempo, né? Já foi cultura atirar cristãos aos leões, né? Hoje em dia não se faz isso, já é crime. E hoje já tem animais que vão para a arena para ser mortificados, né? E da mesma forma, como quando se trata de esporte, quando a definição de esporte fala que é uma competição entre dois lados em que ambos os lados decidem, né, por livre e espontânea vontade de participar, né? Que dia que animais que são submetidos à vaquejada, a rodeios, toparam, né? Se ofereceram para estar lá. Quem está competindo são as pessoas, né, que estão utilizando os animais. Então, infelizmente, as leis fazem essa curva e para se eximir, para continuar com certas práticas que só tendem a cair. Da mesma forma que os animais, assim como escravos, eram vidas humanas, né? Eram moeda de troca, eram tratados pelos meios comerciais, né? Os animais também eram em relação de compra e venda, direito do consumidor, né? Já teve um caso muito emblemático de uma não sei se são celebridades de locais em Teoflotone, né? Não lembro o nome da moça, mas teve chama muita atenção dela estar divulgando de ter comprado um cãozinho e, sei lá, 1 mês, 2 meses que passou com ela teve muitos gastos com a clínica para ele descobrir que ele estava com a doença que já veio, ela comprou ele com a doença, então ela, através do Código de Defesa do Consumidor, ela já não sabe, então viralizou isso porque ela estava correndo atrás do direito dela, esquecendo completamente que o direito era dele, né? Então estava correndo atrás do prejuízo de ter comprado um produto com defeito, sendo que tinha adquirido uma vida senciente e que estava doente, né? Precisava de amparo. Tícia, eu ainda vejo com bons olhos, né, e eu vou ter muito cuidado para falar sobre isso, é que a gente está avançando. Né? Assim, claro que sempre a nossa relação com o nosso desejo, né, é que seja na velocidade do que eu desejo, né? E não daquilo que de fato é. Mais uma vez, eu volto sobre essa relação cultural. Mesmo que haja uma lei, mesmo que haja uma mudança de interpretação da lei, até isso se transformar em algo cultural, né, consciência coletiva, demora-se um pouco. E eu vejo muito avanço, muito avanço mesmo. Muito, sim. Você vê que ainda há os casos em que animais são tratados através do direito do consumidor e como questão de danos materiais, se alguém feriu o meu animal. Por outro lado, a gente vê muito crescente a presença de animais na vara de família. É um casal que se separa e vai definir pensão, visitação, guarda de animais, né? Ainda mais se faltando no ponto que você trouxe, Dino, lá na abertura, que tem sim, tem esse dado de que tem mais animais nas famílias, né, do que crianças. Então, hoje eles são tratados assim, os entes da família são tratados pelo direito da família também. Lógico que, não sei se num casal que precisar para esse tipo de litígio, precisa procurar advogados que tenham esse olhar, porque ainda não é uma regra, é um processo. Então, à medida que vai criando a jurisprudência, vai fortalecendo, né, como um fato e vai se tornando, advogado vai estar defendendo assim, né? Já avançamos muito. Tem muito para avançar, mas já avançamos muito. Demais. Gente, minha internet, por alguma razão, tá dando umas travadas aqui. Vocês estão conseguindo me visualizar direitinho? Porque... tá dando um delay, assim. Umas travadas boas. Sobre essa questão, eu até tenho um caso muito conhecido de uma senhora, aí já não é Brasil, né? Se não me engano, na Inglaterra, onde ela deixou como herdeiro da fortuna dela um gato. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre esse fato, né? Na época que eu vi essa matéria, era muito dinheiro. E aí entra essa questão na parte jurídica em que os animais de criação têm tido, né?
Olha, eu tô achando, Mas a gente pode ir. sim, A gente pode trazer aqui para perto, no Brasil, é, tirando essas excentricidades desnecessárias dessa senhora aí, né? é, No Brasil, animais começam a ser parte, né? Pessoas que lesaram animais, que prejudicaram, que causaram maus tratos, tem animais que são autores de ação, assinam com a patinha, né? Então a gente já ó, tem advogados, a gente já está criando essa jurisprudência também. Eles já têm estão tendo essa via. é Então, mesmo? especialmente quando se trata de uma coletividade, né? Tem muito caso de animais que são comunitários, já são castrados, identificados, já são aceitos, acolhidos por uma comunidade, mas às vezes eles estão situados no terreno, numa área de uma empresa, e a empresa quer desfazer desses animais. Uhum. Então, tem alguns casos de que, através de excelentes advogados e advogados animalistas, né, muito bem entendidos do direito animal, esses animais, assistidos por esses advogados, entram com ação contra as pessoas que querem tirá-los do Ó, local onde eles viveram a vida toda. Então, já é fato no uhum. Brasil, tá logo aqui. Aí, interessante. Ó, que maravilha, cara. Eu achei sensacional. Já temos aí quase 2 horas de conversa. Matheus, como é que você tá aí? Tem alguma colocação? A minha pauta é aquela do início, tá? Ah, Já começou a ficar mais claro para mim sobre esse desenho que eu te falei, né? Eu penso que nossa relação aqui no grito é exatamente isso, né? É convocar, convidar, incitar as pessoas de entender qual é o papel delas, né, na sociedade. Né? Porque muitas vezes a minha sensação é de que porque eu estou aqui, moro na minha casa, no meu pequeno mundo, né, do Pequeno Príncipe, eu não tenho que ter responsabilidade. Eu faço parte da responsabilidade. Até lembrando, né, quando a gente fala sobre, né, o abandono do animal ou questão do cuidado do animal que fica aqui na minha rua, ele não está do lado de fora da minha casa, né? É aquele conceito que a gente gosta de falar, Cris. Ele está dentro da minha casa porque eu moro em Teófilo Otoni, eu moro no Brasil, eu moro no planeta Terra, não tem mais fora, exatamente. né? E esse animal que está doente, né, e que eu quero terceirizar a responsabilidade, é minha responsabilidade também, porque traz para mim a doença. Olha, a dengue é o mais politizado nessa relação, né? Que se eu posso cuidar da minha casa o tanto que for, se meu vizinho não cuida da casa dele, vai trazer dengue para mim. Então, se eu não cuido do animal, vai trazer um problema para mim. Eu não estou falando só de doença, não, mas estou falando de responsabilidade mesmo Sim. sobre isso. Exatamente, que é assim, independente de doenças, se os animais nas ruas não adoecessem, tem a questão dos agravos, ainda mais quando se trata de cão, por exemplo, o cão, especialmente sem castrar, ele é territorialista. Mais cedo ou mais tarde ele vai se entender dono daquele pedaço da calçada, passa lá para tu ver se ele não vai na tua canela, né? E aí, então, a população se incomoda com isso. Então, quer alguém para tirar aquele cachorro, para tirar aquele problema de lá. Ou a rasgação de sacos de lixo, que ele está em busca de alimento. Felinos também, fez cocô no quintal, no telhado, no caramba, quatro, lugar que não passa nem vento, um gato entrou e fez cocô. Né? Pombos também, as pessoas reclamam muito já não é uma questão de ter sido abandonado, por algum motivo tá infestado de pombo na minha casa, no forro da casa, tá estragando alguma coisa, tá enchendo de cocô e todo mundo diz que o pombo transmite doenças, né, de estar fazendo aquela sujeirinha lá e tal. Assim, tem muito misticismo também, a gente precisa de informação, mas se a gente é incapaz de a gente vai procurar um protetor ou uma ONG e não procura nem saber o que é que eles fazem para poder pedir o que de direito, né? A gente também não se informa sobre o que eu posso fazer com relação aos pombos
ou a infestação de pombos, ou a cães que estão na minha rua, ou os gatos que passam pelo telhado, que estão perturbando aqui. Que a gente volta para aquela questão que o Matheus gosta de pontuar sempre. Sempre as pessoas estão procurando um culpado, né? Esse tanto de cachorro que tem aqui é culpa da prefeitura que não quer cuidar, é culpa daquela ONG que está recebendo doação e não faz nada, né? Então, assim, vamos esquecer essa palavra culpa, vamos eximir isso aí, vamos extirpar isso do nosso vocabulário e vamos usar a palavra responsabilidade. E quando a gente pensa em nos responsabilizar, tomar para nós a responsabilidade sobre alguma coisa, a gente não está assumindo uma coisa, uma dívida, uma culpa, um peso que é do outro. Mas eu entendo, dentro desse contexto todo de casa que o Matheus colocou, de que não existe fora, eu entendo que eu estou me empoderando. Aí bota lá, né? Ou qualquer questão, ou eu sou parte do problema, ou eu sou parte da solução, né? A menos que eu queira ser parte da paisagem, né? Então, assim, percebe o quanto que você está se empoderando quando você toma assim, um cuidado, uma coisa que a maioria das pessoas vai esperar que alguém chegue e faça alguma coisa, ou que é mais cômodo chegar na rede social e xingar, ligar para a rádio e falar com aquele radialista que está em esse problema acontecendo, e ver os outros gladiando, brigando, todo mundo dando opinião lá, e você sai fora e volta para sua casa como se nada tivesse acontecido, como se tivesse feito um grande favor para a humanidade. A partir do momento que você se move em direção do outro, e esse outro pode ser o animal que está na porta da sua casa, que está no telhado, no muro, em cima do muro, está no forro da casa, perturbando, né? A partir do momento que você se empodera disso, e você se move no sentido de uma solução, nossa, tanto de conhecimento que você adquire, como que você consegue mais facilmente e rapidamente resolver uma situação, e você já tem uma informação que você pode passar, que a gente precisa parar de se vitimar, sabe? Mas esse tanto de cachorro tá aqui na minha rua, mas não é culpa minha. Mas você não tinha que me responsabilizar. Não tem. Mas assim, o que custa? E se se tá me doendo tanto cuidar de um cão que tá na minha porta, ou um gato, por que não me dói procurar ou um protetor que tem trocentos animais sob sua responsabilidade? Por que não me dói colocar essa responsabilidade ou cobrar essa responsabilidade do outro, que já está fazendo um montão de coisa, né? Parece que é coisa de busquinha, né? Que sempre sabe mais né? O coração de mãe, e não é por aí. Então, por que eu vou pensar em onerar, apresentar problema ao outro, que está tentando fazer da forma que ele dá conta, sendo que eu poderia resolver um casinho, cuidar de um bichinho, sabe? Se a gente for colocar na balança, não tem o menor sentido de a gente sair procurando fora alguma coisa que eu possa resolver que eu mesma, né? Exatamente. Ótimo. É o pertencimento à coletividade. Pois é. E assim, quando você vê que a coisa é bem mais simples do que parece. Vai chegar alguém, vai pegar todos esses animais. Muitas vezes é um animal que sob a minha tutela, eu não castrei, se reproduziu, e eu quero que alguém venha resolver o problema que eu causei. Então a gente já está todo errado, procurando responsabilizar alguém, né? Então, se quando a responsabilidade é minha, eu estou caçando alguém para poder delegar essa minha responsabilidade, imagina quando eu acho que não é, porque o animal nem era meu, né? Apareceu lá na rua, né? E quando você se desincumbe disso, é muito libertador. Você percebe o quanto que foi fácil, que foi simples, né? Volta e meia aparece gente nas nossas redes sociais falando: nunca mais eu adoto um bicho. Eu tive uma despesa horrorosa, mas às vezes a pessoa você procura alguém para ter um problema e leva embora. Mas por que esse mesmo empenho você não usa para chamar a gente para bora fazer junto, me ajuda a fazer aqui, que todo mundo me ajudar, eu consigo. Exatamente. E tem muita gente que ajuda. Mas se você não avisar, ninguém vai saber. Né? Se aparecer os bichos lá, você não divulgar que estão para adoção, que foram abandonados, se você não contar para a polícia não vai saber que estão abandonando ou envenenando animais da sua rua. Se você não divulgar, divulgar todos os dias que você está com os filhotes que apareceram lá, que você está colocando para adoção, se você não divulgar, as pessoas não vão saber. Você divulgou um dia,
e um story que apagou com 24 horas, quem está procurando nunca vai ver, né? Tem que Então, engajar, né? é um passinho que a gente faz, né? Então, tem que engajar, exatamente. É bom. E o caso aqui que a gente passou, né, com o Ed, foi assim, 72 horas no máximo, a gente já conseguiu todas as eu quase peguei, eu quase peguei um filhote desses que tava com o Matheus. Eu sou um entusiasta. Eu fico ensaiando para poder arrumar um pet aqui para casa, mas aí depois eu penso e faço, se eu for trazer, mas para poder não cuidar direito, aí eu prefiro pensar um pouco mais, que né, é uma vida, né? Aí que entra a importância de políticas públicas. Uma coisa que eu procuro trabalhar muito, e ainda é meio visto com maus olhos, é a questão do programa de animal comunitário. O animal comunitário não é um animal de rua qualquer. O animal que está em situação de rua, aliás, não existe animal de rua, porque o animal não brota do asfalto. Né? Ele é um animal em situação de rua. Você conhece, Matheus, morador de rua? Ele é uma pessoa que está em situação de rua. O cachorro também está em situação de rua. Uma família pode estar em situação de vulnerabilidade social, né? Não tem essa coisa fixa, ela está naquele momento lá. Um animal está em situação de rua, mas a partir do momento que ele é acolhido por essa comunidade, que começa a alimentá-lo, começa a cuidar com ele, né, estabelece vínculos com esse animal, aí entra o poder público no sentido de auxiliar, castrando esse animal, microchipando, né? Isso é a questão do microchip, o registro de identificação. É uma política pública do governo federal e estadual aqui em Minas Gerais e municipal também, eu tenho orgulho de afirmar, né? Então, o poder público pode ajudar nisso. E auxiliando essas pessoas que estão monitorando, então, através dessas pessoas, elas serão os olhos do município, né, junto desse animal. Porque também não tem lar para todos os animais. Então, da mesma forma que a gente precisa desconstruir aquele desejo lá no fundo do coração de todo protetor, que é ter um abrigo para todos os animais que estão na rua, a gente também precisa entender que a população também enxergue que não vai ter lar para todo mundo, para todos os animais. E tem animal, quem convive com o animal mesmo que tem que encaminhar para adoção, ou tem animal que foi criado a vida toda, nascido e criado na situação de rua, ele não consegue ficar dentro de casa, vai dar um jeito de quebrar alguma coisa, de pular, ou não, coisa do arco da velha, e cachorro faz, gato tá fala reda, né? Mas que cachorro vai poder fugir de casa porque ele quer ficar na rua, a relação dele é com aquele local, tem um lugarzinho, um espetinho ali onde ele vai comer uma coisinha, um barzinho onde dão alguma coisinha, tem a entradinha da garagem do senhorzinho onde ele dorme, e ele não vai abrir mão disso. Então, se esse animal estiver monitorado por essa comunidade, a comunidade se empodera disso aí, e todo mundo é tutor, né, desse animal, ele pertence a todos, eles têm esse laço. Não é um animal ficar doente, o município ajudar a encaminhar para um acolhimento, um tratamento, as pessoas se mobilizarem para ajudar a comprar uma ração, comprar um remedinho, alguma coisa assim. Que a cidade não é feita pelo prefeito, pelo secretário, pelo servidor público, não. A cidade é feita pelas pessoas. Então não adianta eu ficar esperando que a prefeitura resolva e faça tudo. Tem que eu habito essa cidade, então eu tenho que pertencer. Eu tenho que trazer isso para mim. É a minha cidade, é a minha mão tá lá, sou eu que vou fazer, porque a cidade é minha, né? Olha, aqui no meu bairro, por exemplo, e eu já vi isso em outros lugares também, o pessoal coloca aquelas vasilhinhas de água na rua, no cantinho, cada casinha, e um pouco de ração também. Aí é comum você passar por algumas ruas aqui do bairro que eu moro, com ração e com um pouco de água para os gatos, cachorro que passa, entendeu? Então, assim, é uma forma de a comunidade... Inclusive, aqui tinha um gato, eu e minha esposa, a gente passou a chamar ele de Gentes Boa. Um gato aqui. A gente saía, ia lá perto da lagoa, rodando, às vezes encaminhada. Todo mundo que viu o gato parava, ele ia lá e cumprimentava. Ele chegava, dava aquela roçada, ficava perto, daqui a pouco chegava alguém, ele ia lá e cumprimentava também. Aí a gente chamou de Gentes Boa. Teve um dia que ele até veio na minha garagem aqui de bobeira, rodou aqui como se fosse, o cara assim do bairro. Aí, há algum tempo já que eu não vejo ele, eu acredito que teve um caso de um gato que apareceu morto aqui, mas eu não sei o caso, se é ele não, entendeu? Mas ele era do bairro, assim, da rua, entendeu?
Mas tem essa questão da comunidade. A gente ia lá e chamava ele, cara, vem cá, ele vinha, cumprimentava, enfim. Tem essa coisa da comunidade colaborar, né? Tem questões científicas que embasam esse tipo de política pública, né? Que às vezes a pessoa vê, olha lá, a prefeitura ou o projeto social da Trícia, pegou, tirou o bicho da rua, castrou, da bunhada que estava de boaça, em casa, em vez de encaminhar para adoção, colocou na rua de novo. Tem animais que dá, então você tenta encaminhar, não deu, volta para lá quanto antes, porque o vínculo dele é lá, né? E tem veterinários, profissionais da vida toda que estudam esse tipo de situação que embasa políticas públicas. Tem uma máxima que fala que não existe vácuo na natureza. Se você tirou alguma coisa dali, alguma coisa vai chegar e vai conseguir ali. Aí você imagina uma matilha lá de 5 cães ou uma colônia de felinos que tem lá no seu bairro. Aí suponhamos que tem uma ONG que recolheu todo mundo e levou embora. Suponhamos que a prefeitura passou com a carrocinha, levou todo mundo embora, resolveu o problema? Não, porque vai retirar essa população e através do acesso ao local, a disponibilidade de água, de alimento, de abrigo, que esses aí tinha que você tirou, outros vão ter, vão chegar. Então, você vai, né, a produção não vai acabar. Você vai estar com uma canoa furada em pleno alto mar e um baldinho lá jogando água para fora. Então você não tem que se preocupar com o baldinho e jogar água para fora se você não tampar o furo primeiro que está minando a água no barquinho, né? Que massa. Então, às vezes, é você tratar esse animal lá e deixar todo mundo... Aí entra as políticas públicas, né? A seriedade das políticas públicas. Eles têm que estar castrados, eles já têm vínculos com a comunidade, então eles vão estar identificados e vão estar integrados nessa comunidade. Esses animais já fecham esse grupo em si, e outros animais não castrados não vão entrar. Como eles não estão reproduzindo, esse grupo não vai crescer, eles vão se mantendo ali. E assim, lembrando que estamos monitorando esse animal na rua, mas eu tenho meu gato e meu cachorro em casa, e esses caras que estão lá fora, eles são sentinelas. Então, se eu vejo que alguma doença, eu às vezes desenvolveu sintomas de leishmaniose, antes de que eu tenha identificado que o problema está chegando na minha casa, né? Tá, vai estar na vizinhança e tal, mas ele já é um animal sentinela que nos chama a atenção para o que pode estar acontecendo. Um gato mesmo começa a aparecer com a orelha ferida, sangrando, e o nariz começa a ficar cara comidinho, né? A partir do momento que eu consegui capturar esse gato, levei para o veterinário que identificou uma possível esporotricose. Esporotricose é um fungo que dá na terra. Então, por desconhecimento, às vezes a pessoa vê o animal ferido, se já está doente, vai estar contaminando aqui, que fica com o ignorante faz. Às vezes mata a paulada, mata de alguma forma, já deixa ele decompor ali ou enterra por ali, e ele estava com um fungo que vive na terra e está proliferando aquilo ali. Esse fungo também é conhecido por essa esporotricose, chamada de doença do jardineiro. Pessoa que manipula a terra e às vezes pega umas feridinhas nos dedos e tal. Tem tratamento, tem cura e tudo, mas é uma zoonose que é muito pouco trabalhada, né? Então, se você tem um gato, apareceu com esse experimento. Você teve a presença de espírito de levar no veterinário, ele identificou o caso, você já procura uma orientação para desinfecção do ambiente, já vai tratar esse animal para que ele não polua mais o ambiente. E isso é política pública, porque a gente está tratando do conceito de saúde única, que é a relação indissociável entre as 3 saúdes, humana, animal e do ambiente. Então, tudo que envolva é mais essa preocupação. Não é tirar o animal da minha rua que vai resolver o problema. Se eu parar para pensar sobre o viés da saúde única, eu enquanto cidadã, moradora dessa cidade, dessa rua, desse bairro, eu preciso que a saúde desse animal esteja em dia, e para isso o próprio município, a prefeitura precisa dos meus olhos, das minhas mãos para chegar nesse animal, e eu preciso estar de olho para poder cobrar e para poder encaminhar. Eu estou exercendo a minha cidadania com esse movimento, né? Eu estou cuidando da saúde do meu ambiente todinho, consequentemente da minha, dos meus filhos. Às vezes não tem nem pet em casa, não tem nem bicho, mas se eu não me preocupar com a saúde do animal que está na minha porta, né, eu achar que é só tirar de lá que resolve o problema, né, estou tendo um ponto de vista muito equivocado, né? Então, às vezes, você
se integrar nessa situação daí e procurar um papel mais proativo e estar ativo nessa situação, assim, você está fazendo a diferença na polis, né? Sim, com certeza. Com certeza. Gente, eu acho que a gente já está aqui já 2 horas conversando. Trícia, gostaria muito de te agradecer. Primeiramente, eu queria ver se você tem alguma consideração a fazer, final. Fique à vontade. Ai, me deixar, eu fico aqui 2 dias falando sem parar, né? Matheus sabe disso. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar hoje assim, vários pontos, né? E foi uma coisa que me atraiu muito na proposta do grito, é justamente esse empoderamento, é nos entendermos como seres políticos que somos, né? Porque falar de política não é só falar de politicagem ou só abordar a política partidária, né? Enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, seres sociais, nós somos seres políticos. E falar de animal é estar falando do meu papel político, né? E estar exercendo a minha cidadania, independente do papel que eu estou desempenhando naquele momento, né? Que a gente desempenha papéis mais variados, né? Eu sou cidadã, eu sou servidora pública, eu sou protetora de animais, eu sou ativista, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou um monte de coisa, né? Então, assim, cada situação, com relação a cada situação, eu preciso ter um posicionamento político, né? E eu entendo esse canal como uma ferramenta muito positiva nesse sentido, de nos despertar para coisas que às vezes eu não tinha parado para pensar antes, né? E eu agradeço demais a oportunidade de estar trazendo essas pequenas luzes, porque tem muita coisa ainda que dá para falar, né? E acredito que a gente consegue trazer, nem que a gente fique nas provocações, né, Matheus? Mas que renda, né? Espero que renda, que vocês também sejam provocados a ir em busca de mais esclarecimentos, e eu sempre vou estar aqui para poder falar mais a respeito, né? Porque acho que a boca fala do que está cheio de coração, então o coração, como minhas mãos, minha boca e a minha cabeça, está cheio disso, né? De trabalho em prol dos animais, e estou aqui para poder ajudar de alguma forma a empoderar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a desenvolver seu papel cidadão através também da defesa dos animais. Maravilha, maravilha. E olha só que maravilha. Eu penso que a gente começou a dar um grito, e a gente tem vários subgritos. Né? No grito sobre os animais, a gente tem que colocar outros timbres também. Exatamente. Né? Há outras relações aí que a gente pode aprofundar, né? E sobre os cuidados dos animais, para além dos pets, né? Os demais animais que você já provocou um pouco. Exatamente. E quem sabe a gente vê sobre nosso papel, né? Com relação ao abatimento de animais. Falei contigo no começo da Camila, com qualquer que eu faço com cães e gatos, eu visto esse uniforme, né? Que tem a foto de um cãozinho e um porquinho perguntando se você ama um, por que come o outro? Então eu sempre serei, eu vou estar vestida dessa provocação. Então, vamos aumentar o timbre do grito aí depois. Vamos sim. Gente, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que nos assistiu. Agradecer a Trícia, né, primeiramente pelo grande trabalho, grande desafio que ela vem encarando aí com seus projetos no entorno da luta pelos direitos dos animais, né? E também por ter despendido um pouco do seu tempo para falar conosco aqui pelo Grito. Então, Trícia, muito obrigado em nome do Grito aqui. Quero agradecer também Matheus por esse link importante que ele fez, você conosco, né, e por estar aqui. Muita informação foi colocada aqui nessa gravação no dia de hoje.
apesar de minha internet estar dando algumas osciladas, mas acredito que ainda assim eu vou fazer umas edições, vamos tirar um material muito bom. E agradecer ao pessoal que nesse momento vai assistir o nosso podcast, o GritoCast, e também os nossos cortes, a nossa live, o nosso trabalho que vai estar sendo salvo no YouTube. Trícia, por gentileza, fala seu @, aí para poder o pessoal te seguir lá, o seu Instagram, sua rede social. Onde eu abordo o meu ativismo animalista mesmo é no meu perfil pessoal, que é o @virado.official, é o oficial com 2 Fs. Tem o projeto social, que é o Instagram e Facebook também, crazycatlady.house, e onde eu procuro desenvolver junto com outros parceiros, outras pessoas, e o poder público e a iniciativa privada, né? O poder público e a coletividade, né? A gente tem esses 3 canaizinhos, estamos à disposição de todos lá para continuidade desse papo também e outros esclarecimentos, né? Inclusive tem um monte de informação lá à disposição também. Maravilha, daqui a pouco a gente vai colocar esses canais na descrição do vídeo e do podcast também. Matheus, você gostaria de colocar o seu @ também para o pessoal te contactar na internet? O Grito. O Grito. .oficial. E assim a gente, ponto oficial, e aí a gente vai interagindo lá. Maravilha, então. Gente, então, um forte abraço a todos. Forte abraço. E tamo junto aí. E espero, Trícia, revê-la novamente. Seja presencial, dentro daquele projeto que eu te falei que a gente tá, numa gravação de forma presencial, ou na internet, para falarmos um pouco mais sobre essas pautas que vocês começaram a colocar agora no finalzinho, tá bom? Agradeço muito. E Matheus também, um forte abraço, meu amigo. E tamo junto aí, gente.